Meus queridos, minhas queridas, acabou. E acabou de uma forma que pouca gente esperava. Eu confesso que eu nunca vi uma disparidade tão grande, um massacre tão grande dentro de uma final de Liga dos Campeões da Europa. E aí eu fico com a sensação e o sabor depois das entrevistas, né? Que eu entrevistei o Lautaro Martinez, entrevistei o Inzaghi, e a gente também ouviu as palavras da galera do Paris Saint-Germain, de que 5-0 ficou barato e foi pouco diante da superioridade que o Paris teve para cima da Internacional. Chama aí de amasso, massacre. Não existiu uma final tão avassaladora quanto essa, porque o Paris Saint-Germain soube colocar em campo o que fez de melhor nessa temporada, com uma leveza de uma molecada que tem uma média de idade de 23, quase 24 anos, e que não sentiu em nenhum momento uma final de Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain parecia que estava jogando com um time da 18ª colocação do campeonato francês. Para eles, era criar e aproveitar o que fazem de melhor, sem o peso e a responsabilidade de uma final. Para a Inter de Milão, era muito diferente. Para a Inter de Milão, valia a honra e não perder 2 finais em 3 anos, em que a Inter consegue chegar, depois de 50 anos, a Inter chegou em 3 finais. E ela conseguiu perder 2 praticamente consecutivas. Então a Inter sentiu muito a pressão. Desgaste físico também, é verdade. Muitos jogadores abaixo. E aí nós vamos falar de Lautaro Martinez, Thuram. Vamos falar também de Mkhitaryan, Çalhanoğlu. Barella correndo, que nem um louco de um lado para o outro, mas também pouco eficaz. O Di Marco fazendo uma partida muito ruim. O sistema defensivo com muitos problemas, coisas que a Inter não tinha até aqui. A gente não tinha visto isso. Foi uma Inter que não esteve à altura de uma final. E aí eu te falo, cadê a cobra, Quessadinha? Cadê a cobra? A cobra tava molenga. A cobra tava murcha. E do outro lado, um Paris Saint-Germain engatando a 5ª marcha, meu irmão, e descendo a ladeira. Foi isso que aconteceu. E aí eu quero falar do vencedor. Deixamos um pouco a Inter de lado, porque foi a pior derrota da história da Internacional. Digo que for, o Inzaghi falou que não foi e tal. Foi a pior derrota da carreira de todos esses caras que estão aí. Para a Internacional foi nível 7-1. Tá? Inclusive os alemães estavam brincando depois comigo ali, por conta disso, os seguranças alemães, né? Mas foi nível 7-1, foi uma humilhação gigantesca, porque a Inter não conseguiu competir. Mas vamos falar do Paris Saint-Germain. E rapidamente, tem muitos heróis aí, acho que o Désiré Doué, que o Bayern de Munique estava afim e que não conseguiu contratar, e o Paris Saint-Germain convenceu ele com o projeto, é o grande nome da final. O Dembélé, com a conquista e a tríplice coroa, e ainda tendo a oportunidade de Nations e também de Mundial de Clubes, se torna o favoritíssimo para ganhar a bola de ouro, mesmo com o hype do Lamine Yamal, e mesmo eu achando o Lamine Yamal mais jogador que ele. Eu acho que ele ainda vai empilhar a bola de ouro, mas o Dembélé vai ganhar essa daí, e tem que ganhar, é merecido. Foi bem na final, deu assistência, enfim, participou. Mas, cara, pra mim ninguém jogou mais bola nesse Paris Saint-Germain nessa final. E no contexto todo, tá, da temporada, não só em 2025, tô falando da temporada como um todo. O senhor Vitinha. O Vitinha é de Santo Tirso, no Porto. Aves, mais precisamente. O Vitinha joga o tal do futebol bretão. O Vitinha, cara, desfila em campo. Ele é o responsável por organizar o Paris Saint-Germain. E tirar o Paris Saint-Germain do sufoco, muitas vezes, armar o Paris Saint-Germain. E constrói de várias formas esse PSG. Ele te agride no contra-ataque, mas ele também sabe construir quando o time baixa no bloco defensivo, como a Inter de Milão fez. E muito por conta da movimentação do Vitinha. O meio-campo do Paris Saint-Germain, com o João Neves, com o Vitinha e com o Fabian Ruiz, engoliu o meio-campo da Inter de Milão. Foi um banho. E aí, quando nada funciona e tudo funciona para o outro lado, a gente tem o 5-0. E eu digo mais, o Vitinha merecia estar entre os 3 nomes da bola de ouro nessa temporada. Dembélé, Lamine Yamal e Vitinha para mim. E o Rafinha ali completando e brigando. Mas para mim, o Vitinha foi o nome da temporada deste Paris Saint-Germain. O maestro que o Paris Saint-Germain foi buscar no Porto, formado na base do Porto, e que arrebentou nessa temporada. Low profile, né?
mas tem um futebol de gente grande. O Marquinhos, esse sim, merece tudo o que aconteceu. O Paris Saint-Germain saiu de um time galáctico de estrelas para um time humilde, mas remando para o mesmo lado, porque o Luiz Henrique é um puta técnico de futebol. E se não fosse ele, nada disso teria acontecido. O Paris Saint-Germain teve uma grande ideia. Vamos deixar essas estrelas de lado e vamos deixar o treinador comandar? E vamos deixar o Luiz Campos, que é o diretor esportivo, comandar e contratar? E vamos trazer gente com fome, uma molecada com fome? Terminou no primeiro título da Liga dos Campeões do clube. Uma bonita final que me frustra um pouco por conta da Inter, que tira o Bayern, tira o Barcelona e depois faz isso que fez na grande decisão. Mas o mérito não pode ser tirado daquele que jogou futebol aqui hoje e meteu 5-0 sem dó nem piedade, poderia ter sido mais, o Paris Saint-Germain. Tchau pra vocês que eu vou tomar cerveja e eu vejo vocês, sei lá. Tchau!